Pensa numa situação limite. Uma nação inteira prestes a entrar em colapso, com um inimigo poderosíssimo batendo na porta. Para onde correr? Onde buscar ajuda? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num texto antigo que trata exatamente disso, de uma crise de confiança que tem muito a dizer sobre estratégia, sobre poder e, principalmente, sobre onde a gente deposita a nossa fé. Bom, para a gente entender essa história, nosso caminho vai passar por 4 pontos. Primeiro, vamos ver a tal aliança perigosa que foi costurada. Depois, porque ela já nasceu com um defeito de fábrica, fadada ao fracasso. Aí, vamos explorar 2 metáforas incríveis sobre um poder diferente e, por fim, descobrir como uma vitória totalmente inesperada aconteceu. Então, vamos lá. Tudo começa com uma nação, no meio de uma crise gigantesca, o que a leva a tomar uma decisão estratégica que, como a gente vai ver, era pra lá de perigosa. Essa pergunta aperta, né? E olha, isso aqui não era só uma discussão teórica. Para o antigo reino de Judá, a superpotência da época, a Síria, era uma ameaça real que podia acabar com tudo. A questão de onde buscar socorro era literalmente uma questão de vida ou morte. E logo de cara, o texto já joga na mesa o grande dilema. De um lado, a escolha óbvia, o Egito, com sua força militar que dava para ver, para contar. Do outro lado, um poder divino, invisível, que foi, bom, completamente ignorado. Não foi nem consultado, nem procurado. O fascinante aqui é como o texto detalha essa confiança mal direcionada. A lista de ações é toda sobre o que é concreto, o que se pode medir: cavalos, carros de guerra, exércitos. É uma aposta total no poder humano, naquilo que é tangível, visível, militar. Só que essa estratégia, que na superfície pareceu tão lógica, tão sensata, né, tinha uma falha gigantesca na sua essência. Vamos dar uma olhada nisso mais de perto? O argumento da narrativa é que o problema não era tático. Não era um erro no campo de batalha. Era um erro de cálculo fundamental. Algo muito mais profundo, que estava na própria natureza da aliança. E aí vem o versículo que é o coração de tudo. Ele resume a questão de uma forma superpoderosa, fazendo um contraste brutal. Os egípcios são gente, são humanos, não são Deus. E os cavalos deles são de carne, não são espírito. É o finito contra o infinito. E a consequência disso, um colapso total. O texto prevê um efeito dominó. Tanto quem ajuda quanto quem está sendo ajudado vão tropeçar e cair juntos. Por quê? Porque a base de tudo era frágil, era mortal. A grande força deles era, na verdade, a sua maior fraqueza. Ok, se a solução humana já se mostrou falha, qual é a alternativa? Bom, agora o texto muda de figura completamente e apresenta 2 imagens da natureza para explicar um outro tipo de poder. A primeira imagem é a de um leão. Imagina ele, focado na presa, e um monte de gente gritando ao redor. Ele não se abala, não se distrai com o barulho, com a ameaça. Essa é a imagem de um poder totalmente focado, que não se intimida com oposição. Ele simplesmente age. E, em total contraste com a força do leão, vem a segunda imagem: pássaros sobrevoando, protegendo seu ninho. Aqui, a ideia é outra. É um poder que protege, que defende, que age como um escudo de segurança vindo de cima, garantindo proteção total. E essa tabela aqui resume tudo de forma brilhante. De um lado, o poder humano parece impressionante, numeroso, é forte, mas é de carne, é vulnerável e vai cair. Do outro, o poder divino, de natureza totalmente diferente, espírito inabalável, protetor. E o resultado? Um salva, o outro é consumido. Certo? Mas como essa intervenção divina acontece na prática, então? O interessante é que o caminho para a salvação, segundo o texto, não é uma grande batalha, mas sim uma sequência de passos, bem surpreendentes. Olha que curioso, a vitória começa de dentro para fora. O primeiro passo é retornar, um chamado para realinhar as lealdades. O segundo é rejeitar, ou seja, abandonar as falsas seguranças, os ídolos. E só depois desses 2 movimentos internos é que vem o terceiro, testemunhar. Basicamente, assistir à intervenção sobrenatural. A batalha se vence primeiro no coração. E o texto faz questão de frisar isso. A derrota do inimigo não viria do exército egípcio, nem de qualquer outro esforço humano. A espada que derrubaria a Síria não era uma espada comum, não de homem, era algo de outra ordem. A imagem final é de um colapso psicológico total na liderança inimiga.
A rocha deles, a sua maior força, aquilo que eles achavam inabalável, simplesmente se dissolvem por terror. Eles ficam paralisados de medo. E tudo isso, claro, nos traz para os dias de hoje, porque essa história não é só sobre impérios antigos. Ela nos faz pensar: quais são os carros e cavalos modernos nos quais a gente é tentado a confiar? Talvez seja a tecnologia, a riqueza, o status. A questão que Isaías 31 deixa ecoando até hoje é: em meio às nossas crises, onde é que está de verdade a nossa confiança?